Iniciando o Índio News, edição extraordinária. Eu não poderia deixar de entrar hoje para falar somente de um único assunto. A saúde de Silvio Santos e o que está para acontecer até 2020. Gira a vinheta. Pessoal, desculpa o tom sério, mas na verdade não é seriedade, não é pesar, é respeito acima de tudo. Eu vou falar hoje com vocês aqui na nossa edição do Índio News. Peço, para caso você não seja inscrito, se inscreva, ative o sino aí para receber as notificações, até porque diariamente eu estou aqui com vocês passando um monte de notícias que acontecem no dia a dia, de uma forma que a gente tenta descontrair, brincar, mas se tratando de Cenoura Bravanel, Silvio Santos, a gente não tem como, às vezes até a gente brinca um pouquinho, né? A gente descontrai. Mas quando o assunto é sério, referente se tratando de quem é, não tem como ser diferente. Silvio Santos, muitos podem criticar, podem gerar memes, podem fazer o que quiser, mas Silvio Santos é o homem mais importante da TV brasileira. Ele conseguiu criar uma escola, ele conseguiu pegar a TV desde a sua criação e é o único que está hoje na ativa. Só que o nosso homem do baú, o nosso mestre de todos os finais de semana, o dono do SBT, figura emblemática, está para nos deixar. Um dia isso iria acontecer e esse dia está chegando. Nessa edição do Índio News eu vou falar exatamente isso com vocês. Eu vou dividir em alguns blocos para a gente tratar de cada tópico. Vamos falar agora como começou a trajetória do Silvio. Gira a vinheta. Silvio Santos, apesar de ser de origem judaica, de ser judeu, era de uma família muito humilde e poucas pessoas sabem que ele ralou muito, né? As pessoas acham que foi só na base da expertise. Não. Silvio Santos foi camelô, Silvio Santos participava de programas de auditório, Silvio Santos tentou teste em rádio, inclusive é uma curiosidade, pouquíssimas pessoas sabem disso, mas ele e Chico Anísio, caso Chico Anísio ainda estivesse vivo, tem a mesma idade. E Chico perdeu para o Silvio um emprego na Rádio Nacional como locutor, para dar as notícias. Na época, muitos trabalhavam juntos, inclusive Ronald Golias. E o Ronald Golias apelidou o Silvio Santos de Peru. Aí o pessoal não sabia por quê, porque quando ele estava ao vivo na rádio, o pessoal zoava, né? E puxavam a roupa dele e tal, e ele ficava vermelho, né? Ficava vermelho. Então o apelido do Silvio era Peru que Fala, porque ele ficava vermelho e não interrompia a narrativa, a locução enquanto estava transmitindo. Dali, ele foi crescendo cada vez mais, chegou a ser funcionário da Rede Globo de televisão. Quando ele foi funcionário da Rede Globo de televisão, ele teve um problema seríssimo com o Boni. E o Boni mandou ele embora, apesar dele ser a maior audiência da emissora na época. O próprio Roberto Marinho telefonou para o Silvio, pedindo para que o Silvio retornasse para a emissora, que, pelo que constava para ele, como dono da Globo, Silvio ainda era funcionário. Silvio respondeu o seguinte: Dr. Roberto, com todo respeito, eu não posso trabalhar numa empresa que a qualquer momento eu possa estar na rua. Claro que Silvio devia já ter a sua carta na manga, né? E foi quando ele começou a TVS. Conseguiu a concessão na época do regime militar, da ditadura militar, e começou a sua emissora. De lá para cá fica mais fácil contar a história. Claro que eu pulei algumas coisinhas, que ele fazia baile nas barcas Rio-Niterói, né? Que ele trabalhou como camelô na rua, mas isso aí todo mundo sabe, não é verdade? Vamos falar agora do Silvio Santos e como ele conseguiu sobreviver a todos os períodos políticos do país. Gira a vinheta. Silvio Santos, e muitas pessoas acham isso de uma forma, enxergam de uma forma negativa. Silvio, ele sempre esteve do lado do governo, sempre. Não interessa qual fosse o governo, ele sempre foi exímio apoiador do governo federal. Isso é ruim? Isso é negativo? Vamos enxergar a vida como ela é, como diria o próprio Nelson Rodrigues. Quantas famílias, quantos funcionários dependem do SBT? Quantas pessoas dependem dessa empresa? Quantas pessoas
dependem desse patrão. Gente, é incalculável. Então, a obrigação dele como empresário é manter a sua empresa aberta. A empresa tem que funcionar de audiência. A empresa tem que funcionar de mídia, no caso do segmento da emissora de TV. E ele faz esse trabalho com a máxima qualidade. Ele consegue ser não a maior emissora do Brasil, porém a que todos conhecem. Ele consegue não ser de repente o cara que está no pico ali de audiência no Ibope, mas todo mundo pelo menos zapeou e olhou para ele. Silvio é incrível. Vamos falar agora da parte da construção da TV brasileira com Silvio Santos. Quem não se lembra do Baú da Felicidade? Quem não se lembra da Porta da Esperança? Quem não se lembra do Namoro na TV? Quem não se lembra de todos esses programas populares criados pelo Silvio, que são imitados em outras emissoras com uma mudança leve na imagem, no formato, mas são imitados. Silvio Santos conseguiu ser o único que, ao vivo, comanda como um maestro toda a orquestra e todos os seus programas. A criação do Silvio com o SBT, na linguagem, não tem ninguém que faça igual. Muitos imitam, foi a criação de uma escola. Mas nós sabemos que a saúde do Silvio não está boa. Afinal de contas, ele já está com 88 anos, mesmo mostrando todo o vigor, toda a vitalidade que ele demonstra, mas não está boa. E tudo indica que até 2020 ele irá se afastar definitivamente da TV. Então, quem curte Silvio Santos, acompanha mais de perto, porque logo logo nós não veremos mais o Homem do Baú. Quem não curte é porque não teve a oportunidade de conhecer. Então corre e comece a assistir, mesmo que não seja atualmente na TV, aqui no YouTube tem vários vídeos antigos, comece a ver a história desse homem, porque vai nos fazer muita falta. Por mais que as suas filhas estejam preparadas e com certeza foram bem educadas, ensinadas pelo pai para levar adiante a emissora, por mais que a gente saiba disso, não é o próprio Silvio. Eu não estou aqui fazendo nenhum agouro, eu não estou aqui torcendo para a morte do Silvio Santos, mas é a lei natural das coisas, infelizmente. São 88 anos de muita batalha, muita luta e muita alegria que foi dado a todos nós. Mesmo que por alguns momentos possa terem sido controversos, mesmo que algumas coisas possam ter sido polêmicas, mas ele é humano e faz parte do processo. Afinal de contas, é o erro que nos humaniza, é o erro que nos aproxima uns dos outros. Então, Silvio, eu não estou aqui fazendo merchandising, propaganda para o SBT. Eu estou aqui simplesmente fazendo reverência a um mestre que, com pesar, eu tenho duas coisas a dizer a vocês. É um dos poucos ídolos que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. E a segunda coisa é que esta triste realidade dele nos deixar está cada dia mais perto. Não é a primeira vez que Silvio tem um problema de saúde. Não, não é. Mas agora a coisa está ficando mais complicada. Vamos falar agora do Silvio Santos e a sua parte mais polêmica e engraçada. Como eu falei no bloco anterior, o erro nos humaniza. E o que torna o Silvio, muitas vezes polêmico, muitas vezes até, entre aspas, desagradável, são algumas tiradas que ele tem no ar de algumas coisas que ele diz, que ele fala, algumas brincadeiras indesejáveis, como aconteceu recentemente com a cantora Cláudia Leite. Porém, é isso que faz a gente enxergar o homem por trás do apresentador. É isso que faz, muitas vezes, nós, como espectadores, enxergarmos os nossos erros, as nossas falhas, porque ele mostrou isso como um espelho, através da sua humanidade. Eu fico contente de poder passar esse vídeo extra aqui para vocês, dando essa notícia triste, contente em dar uma notícia triste, que Silvio está nos deixando. Mas por que eu fico contente em dar essa notícia? Porque a oportunidade que eu tenho como profissional de, pela primeira vez, falar tudo o que eu penso deste homem, deste criador, deste empresário, que como patrão, todos os seus funcionários
sempre deixaram bem claro que não existe igual. Um grande amigo meu chegou para mim e falou assim: Rangel, Silvio é uma mãe. Muitas vezes os funcionários dão pisadas na bola terríveis e ele não manda embora. Ele chama no canto, ele conversa, ele tenta remodelar, mas ele não manda embora. O próprio Nascimento teve o contrato renovado sem estar no ar por estar passando na época gravíssimos problemas de saúde. Silvio tem esse lado. E um empresário desse, não só na televisão, em qualquer empresa no Brasil, faz muita falta. É triste, mas está chegando o dia do nosso homem do baú nos deixar. As previsões e as especulações indicam que esse dia chegará em 2020, ano que vem. Tá bom, pessoal? Vou agora para o recado final. Se você não é inscrito no canal, sinta-se à vontade para se inscrever e ativar o sino para receber a notificação. Vai ser sempre um prazer saber que você está aqui interagindo com a gente, tá bom? Tá aqui embaixo. Hoje o tom tá um pouquinho diferente, mas não tinha como ser de outro jeito. Tá bom, gente? Não tá morto quem peleia. Forte abraço.